seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, se você não me conhece, eu sou a Jéssica, lá do Instagram, @midesletras. Se você ainda não segue, eu convido você a dar uma passadinha lá. Se você gostar do conteúdo, comece a seguir, porque lá eu geralmente posto com mais frequência do que aqui no YouTube, ok? Então bora lá, né, pro que interessa. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você tá nessa dúvida, né? Como saber a hora certa de mudar de igreja? Como saber, né, se eu devo sair, se eu devo continuar, se eu devo relevar, enfim. Bora lá, porque eu já passei por isso. E eu sei que não é uma fase muito legal, né? Mesmo quando você não tem um direcionamento bem esclarecido. Bom, por 28 anos eu frequentei o mesmo ministério, a mesma igreja, a mesma denominação, né? Ou seja, foram 28 anos no mesmo sistema. Só que alguns anos atrás eu percebi que Deus estava movendo algo dentro de mim. Uma nova temporada estava se iniciando e eu precisava romper alguns laços. E eu percebi que o que eu estava vivenciando não tinha sintonia com o ambiente que eu estava frequentando, com as pessoas, até mesmo com a visão da minha igreja. Então, eu sabia que eu acho que eu não ia conseguir, né, mudar o sistema todo. Aí, por isso que chegou o momento da gente romper, assim, os laços e tomar a decisão. Mas antes de eu entrar nos detalhes sobre a minha experiência, eu vou explicar pra você o que você vai encontrar aqui nesse vídeo. Eu vou te dar 4 dicas importantes que devem ser levadas em consideração antes de você sair dessa igreja, antes de você iniciar, né, uma nova história em outra igreja, ok? Que eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, tá bom? Bom, como eu já disse, né, depois de tantos anos no mesmo ministério, eu ainda fiquei alguns anos nesse processo de mudança ali, porque havia um propósito para eu continuar ali naquele ambiente, até porque eu e meu esposo, a gente cuidava dos jovens, né, enfim, e tinha muitas coisas envolvidas, então tinha um propósito ainda. Então, enquanto havia propósito, eu conseguia relevar algumas coisas, então pra mim fazia sentido, né. Mas aí houve um momento que já não fazia sentido permanecer ali, porque nós já havíamos, né, decidido, a gente não tá conseguindo mudar algumas coisas e pra isso não prejudicar nem a igreja, nem a gente, nem outras pessoas, é melhor a gente se retirar. Foi aí quando a gente conversou com o pastor, a gente expôs pra ele tudo que a gente tava, né, pensando, a nossa visão, o processo que a gente tava vivenciando, e aí nós tomamos a decisão, né. Ele ainda falou pra gente ficar um tempo ali, vendo se achava outra igreja, antes de sair, procurar, e foi o que aconteceu mais ou menos, tá? Então o primeiro motivo que eu acho que você vai pensar, né, qual é o objetivo de você querer mudar de igreja? Realmente é algo que não tem o que ser feito, né? Como, por exemplo, um sistema que não tá de acordo com a palavra de Deus, a igreja não tem palavra, os louvores não é cristocêntrico, ou se são motivos banais, porque eu não vou com a cara de fulano, porque a estrutura da igreja se não me agrada. Você precisa colocar na balança. Se a sua igreja ela é uma igreja que prega a palavra, que ela acredita nos princípios e valores que a Bíblia nos ensina, e que mesmo que talvez os louvores não te agradem tanto, mas assim, a palavra ali, né, não deixa de ser cristocêntrica, eu convido você a levar em consideração isso, se realmente é uma boa decisão você sair, né, de uma igreja, de uma história onde você tem vínculos, onde, né, querendo ou não, a palavra ali ainda continua, e talvez mudar para uma igreja que não tem tanta palavra. Então, se os motivos forem assim banais, e você deve saber quais são os motivos banais, que a gente não sabe, né? Eu convido você a reconsiderar essa decisão sua de sair de igreja. Segundo motivo, se você não está satisfeito e você percebe que tá havendo uma barreira ali que chega até a ferir a questão dos princípios e valores, e você já até mesmo conversou com o seu pastor, expôs, ou se você ainda não fez isso, eu convido você a conversar com ele, como eu fiz, expor todo esse processo que você está vivenciando. Mas se você vê que realmente você não tem abertura para fazer isso, né, para tentar trazer essa fase que você está vivendo para melhoria, e as pessoas não estão te dando ouvido, nem mesmo o seu pastor, aí sim é um motivo que deve ser levado em consideração, se isso chega realmente a atrapalhar, né, o seu crescimento espiritual, o seu amadurecimento espiritual. Então, realmente deve ser levado em consideração se você tá tendo essa barreira aí, né, de comunicação, de tá gerando até desconforto em você mesmo e no grupo das pessoas que estão ao seu redor. E aí você analisa se você realmente consegue continuar convivendo em harmonia e paz nesse grupo aí, né, nessa comunidade. Se você vê que isso não é possível, eu queria dizer pra você que não adianta você querer dar de um herói, que talvez tem coisas que realmente a gente não vai conseguir mudar.
Tem lugares que a gente não vai conseguir mudar. Até porque às vezes a igreja tem uma norma, tem várias outras denominações vinculadas. Então, nesse momento aí, você realmente precisa repensar que talvez chegou a hora de você se retirar. Algo muito importante também que eu acho que precisa ser levado em consideração é a confissão de fé da igreja. Você precisa analisar certinho se está de acordo com os princípios e valores que a Bíblia ensina. Exatamente. Como, por exemplo, a salvação. A salvação a gente sabe que ela é por meio de Jesus Cristo. Agora, se a sua igreja está pregando que é por meio das suas obras, aí você precisa repensar mesmo. E até mesmo assim, se não for uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas, e acaba sendo uma igreja egocêntrica, eu acho muito perigoso. Isso a gente consegue observar nas mínimas coisas, até mesmo na liturgia do culto, da forma como as pessoas lidam, né, nas lideranças. É algo que a gente é nítido assim, em culto que você talvez frequenta, você já consegue captar essas informações, ok? Então, pensa muito sobre isso, analise tudo isso, veja realmente se isso foge, se o lugar onde você está, a cultura foge de um princípio bíblico. Aí sim, meu amigo, eu acho que não é lugar pra você. Quarto ponto, né, e o nosso último ponto aqui que eu acho muito importante, que são os laços emocionais. Às vezes a gente quer ficar num ambiente porque, nós temos amigos, pessoas próximas, e já não virou nenhum lugar onde você vai pra adorar, né, se entregar, levar o seu sacrifício, né, como seu próprio corpo, como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Virou um lugar onde você se socializa, você encontra seus amigos e rola um bate-papo legal. Cuidado com esses laços emocionais, porque às vezes você tá tão distante de Deus, mas tá tão próximo de pessoas que você gosta, que pra você já é indiferente continuar ou sair. Então é muito importante você ter isso em sua mente. Cara, qual é o motivo que me faz frequentar e permanecer nesse lugar? São laços emocionais ou é porque realmente aqui a minha vida espiritual está progredindo e eu encontrei um lugar onde eu consigo servir Jesus, né, de acordo com o que a palavra dele me ensina. E aqui pra gente finalizar, eu acho que você deveria analisar com muito cuidado se realmente chegou a hora de você tomar a decisão. Até porque quando a gente não tá satisfeito, a consequência é o quê? A gente acaba jogando pra fora aquilo que tá dentro da gente. E a gente acaba compartilhando com as pessoas. Aí todo encontro que rola é pra falar nossa, eu não gosto do microfone. Eu não gosto da forma como o coral senta. Eu acho que a cor não é legal. Então tudo acaba te incomodando. E você acaba prejudicando não só você, mas a própria igreja. O próprio corpo de Cristo acaba sendo afetado por uma insatisfação sua. Então se você julga importante tomar a decisão, eu te aconselho, tome o quanto antes. E acho que tem mais uma coisa. Prometo que a gente vai encerrar esse vídeo, mas algo muito importante. Tem uma frase que eu ouvi de um pastor que eu acho assim, achei muito legal. Bem nessa fase que eu tava assim, mudando de igreja. Que ele falou assim, procure uma igreja, não que seja perto da sua casa, mas uma igreja que seja perto de Deus. Ou seja, às vezes não vai ser tão fácil você achar aquela igreja que te agrade, sabe, em todos os sentidos. E talvez você nem ache. Porque todas as igrejas vão ter os seus defeitos. A partir do momento que tem ser humano ali, né, já tem um grande defeito. Mas eu acho que quando você leva em consideração o que é importante pra você, e eu acho que o que deveria ser importante pra todo cristão, que é assim, que é a palavra de Deus, se é uma igreja que prega a palavra, se é uma igreja onde o pastor é acessível, se é uma igreja onde Cristo é o centro de todas as coisas, e você vê que tem a chance de você servir em meio à comunidade, sabe? Eu acho que, cara, se você encontrar uma igreja assim, tenta, né, dar uma chance, porque quando a gente tá nessa fase de mudança de igreja, é difícil, porque quando você vai frequentar uma igreja, você chega nela com um olhar observador, e você acaba deixando às vezes de adorar, talvez prestar em outra, né, o culto da maneira como deve ser prestado, porque você tá ali observando, porque é onde você quer ficar, você quer ver, não, quero ver o que me agrada, o que me agrada. Mas se você passa muito tempo e vai e frequenta muitos lugares, isso te gera um desconforto e talvez você fique um pouco pior, porque aí você vai começar a ver muitos defeitos, porque toda igreja tem. Então, o conselho que eu te dou é, pensa bem, veja primeiro lá a confissão de fé da igreja, dê uma olhada por cima sobre isso, a gente consegue captar, gente, em tudo que a gente vai, a gente já consegue captar mais ou menos se é realmente uma igreja cristocêntrica, se tem palavra ou não. E tome logo a sua decisão. Não fique procurando motivo, não fique procurando a igreja perfeita que você não vai encontrar. Eu digo isso porque eu demorei um pouquinho, sabe, pra tomar a decisão. Então eu acabei, por um período foi muito rápido, mas quando eu percebi que eu tava entrando nessa vibe, eu já, não preciso me decidir. E aí no dia que eu falei, a partir de hoje não vou mais visitar, assim, outra igreja em questão de procurar uma denominação. Eu vou analisar todas que eu já visitei e vou tomar a minha decisão. Porque quando você fica muito tempo frequentando várias igrejas, você vira muito observador.
E aí eu já tava meio que... Como eu posso dizer? Como eu posso usar a palavra certa pra você não entender algo errado? Não é cansada, mas eu já estava ficando não desesperançada, porque eu também digo, Deus, eu nunca vou perder a esperança. Eu não sei qual a palavra certa, mas sabe, aquilo tava me deixando já de saco cheio. De ficar indo pro culto, observar pra ver, não, deixa eu ver se realmente esse aqui é o lugar onde eu quero congregar, permanecer. Enquanto você não tomar a decisão, pode ser que isso desperte outros sentimentos em você. Então tenham cuidado em relação a isso e tome a decisão quanto antes. Quando eu falo decisão, não é decisão só de sair da igreja, mas é rever os conceitos. E se são coisas que vale a pena você relevar, então tome a decisão de permanecer não onde você está. Se são coisas que não tem como relevar, então tome a decisão de se retirar logo. Porque como eu já disse aqui, super-herói ninguém é, talvez você não vai conseguir mudar esse sistema. Mas também se você vê que é algo que é acessível para você, o seu pastor te dá a abertura e você vê que você consegue implantar algo que faz sentido com o processo que você está vivenciando, se joga, vai para cima, que eu tenho certeza que talvez Deus te chamou para esse momento e o lugar onde você tá, talvez é o lugar onde Ele te colocou para você frutificar. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Bom, enfim, é isso. Como eu disse, lá no início, que eu mudei, depois de 28 anos, graças a Deus consegui encontrar uma igreja onde bate muito com a fase com que eu mesmo estava vivenciando. Uma igreja que não é perfeita, mas que é cristocêntrica, isso pra mim é mais importante. Então, esse vídeo acaba por aqui e te espero no próximo. Não esqueça de curtir se você gostou e se tiver alguma dúvida, só deixar um comentário aqui, que eu vou ter um prazer de responder. Tchau, tchau! Até o próximo!